Aí eu vou fechar aqui então minha câmera e vou fechar o microfone, ok? Ok. Boa apresentação. Que dê tudo certo aí. Até Beleza. já já. Boa noite a todos. Grupo 6, nosso sistema é o Chrome OS. Os integrantes, Eric, eu mesmo, Bianca e Iruan. Então, uma pequena introdução, né? O que é o Chrome OS, né? Então, o Chrome OS é um sistema operacional feito para aplicativos web que vem com o intuito de ser para usuários que não têm intenção de pagar muito caro no computador, que não quer usar o sistema para alguma coisa que seja pesada ou ficar, sei lá, jogando, usando programas que são pesados, né? É para você, assim, usar para ouvir uma música, assistir uns vídeos, ou usar rede social, coisa bem, assim, padrão, né? Lançado ali por volta de 2010 e 2009, chegou ali com os Chromebooks por volta de 2011, 2012, que são basicamente netbooks ou notebooks com o sistema feito exatamente para eles, né? Para o sistema operacional Chrome OS. Basicamente, esse sistema ele é um Linux alterado, né? Então, ele usa ali um kernel Linux, né? E aí a gente parte para esse ponto, né? O kernel Linux. O que seria o kernel, né? Ele é basicamente o núcleo de qualquer sistema operacional, né? Qualquer sistema operacional tem um kernel, assim como o Windows, o próprio Linux, Android ou qualquer coisa do tipo. Ele é o responsável por fazer uma comunicação entre programa e máquina, então ele tem uma tarefa bem importante no sistema, sem ele nada funciona direito. E ele é responsável por coisas como gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, driver de dispositivos, chamadas do sistema e segurança e afins, né? Ele tem uma função ali muito importante. Então, partindo aí ao ponto gerenciamento de memória, o kernel Linux, né, o Chrome OS usando esse kernel, então ele tem essas funcionalidades do Linux, né, já que o Linux ele é um código aberto. Então a gente pode dizer que o gerenciamento de memória do Chrome OS é baseado no do Linux, né? Então ele tem esse gerenciamento de memória baseado em paginação, onde você tem a sensação de que sua memória física do computador é de fato maior do que você realmente tem, né? Então você pode ter bons exemplos aí como jogos, sei lá, GTA V, por exemplo, que está por volta de seus 100 e poucos gigas, né? Ele é um jogo, né, muito grande e roda em computadores que têm memória física de 16, 8, até 4 gigas, né? Ele consegue rodar, né, nos computadores. No caso de 4 gigas roda meio morrendo, mas suporta, né? Ele é capaz de rodar. Então, o kernel Linux ele tem um algoritmo bem interessante, né? Onde ele vai rodar ali apenas aquilo que realmente interessa do programa, aquilo que realmente é importante, o que o usuário está fazendo, né? E basicamente, né, o Linux ele tem aquele esquema de sistema em 32 bits e 64 bits, onde o sistema de 32 bits tem as suas páginas em tamanhos fixos, né? Acho que a paginação, na verdade, sempre tem esses tamanhos fixos, onde de 32 bits é 4 KB, e se eu não me engano, não achei muita informação sobre isso, mas os 64 bits, pelo que eu entendi, são 2 megas, né? Feito, né? Tem essa questão aí para um melhor realmente gerenciamento da memória, um melhor controle, já que o de 32 bits são feitos para sistemas de até 4 gigas e o de 64 é acima disso, né? Entretanto, o Chrome OS, né, ele vem por padrão só 4 gigas nos seus Chromebooks, né? Ou é 2 ou é 4 gigas. Então, ele realmente não há a necessidade de ter um sistema operacional em 64 bits, mas que seja melhor, e também porque os seus CPUs eles têm essa compatibilidade também, né? Pelo que eu pesquisei dos Chromebooks na internet afora. Então, basicamente, ele usa um algoritmo de NRU, que é, deixe-me lembrar o nome, não usado recentemente, né? Que é basicamente esse algoritmo funciona assim, né? Ele vai pegar aquele processo que tem uma informação que foi chamado e alterado, ele vai ter uma maior prioridade
dentro da memória, ele está sendo ali modificado, ele está sendo requisitado pela CPU, então ele realmente está sendo usado naquele momento, ele realmente tem uma relevância maior. Então, aquele que tem a segunda maior prioridade, aquele que está sendo chamado, entretanto, ele não está sendo alterado. Como ele está sendo chamado, então ele ainda está sendo muito requisitado. E o terceiro caso é aquele que ele não foi chamado, mas ele foi alterado, então a alteração tem a possibilidade de ele ser chamado. E aquele que não foi nenhum dos dois, ele vai ser o primeiro a ser tirado da memória. Entretanto, ele não funciona simplesmente assim, porque se for necessário requisitar essa informação, esse processo de novo, seria um problema, né, já que ele removeu da memória. Então, é aí que vai entrar o swap. O swap, o que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar aquela informação que está na memória, enviar para o HD, e vai sobrescrever aquela informação que está na memória, vai liberar espaço, vai colocar a informação nova que é mais relevante. E a tendência do swap, né, porque o HD ele é um dos componentes que é um dos mais lentos do computador, né, ele tem um gargalo muito alto. Então a tendência é que quando esse swap ocorra, que a memória sobrecarrega, é que o sistema vai ficar lento, né. Entretanto, a Google ela foi até que bastante inteligente nesse aspecto até, porque hoje em dia, se a gente for ver pelo menos o preço de HD, tá em volta, algum HD de, sei lá, 1 terabyte, tá em volta de uns R$380. Você vai ver um SSD de 120 gigas, tá uns 200 e pouco, mais ou menos, R$100. Aí tu pensa, né, o preço que você tem em troca da velocidade, mas normalmente ao ver dos usuários, a falta de armazenamento também pode ser um problema, né, principalmente quem usa programas pesados. Entretanto, a gente tem que visar que o Chrome OS ele não é para você usar para baixar jogo, muito menos programas pesados. Então, a tendência de um SSD que é de menor tamanho, né, tem um armazenamento melhor, que a tendência é que ele seja até mais barato. Então, sendo ele um componente mais rápido, só o fato de acontecer um swap com o SSD ele tende a ser mais veloz, né? Não rola um gargalo tão grande, embora o SSD não seja tão veloz quanto a memória principal. E, basicamente, basicamente é isso de gerenciamento de memória. Então, partindo aqui um pouco para a memória virtual para a gente mostrar, né? Aconteceu o problema que eu previa. Eu vou ter que dar uma reiniciada na máquina virtual. Então, já aproveito até falo que eu vou comentar um pouco desse início aqui, né? Que eu estou usando o EFI, né? Que é vamos dizer que é um firmware, né? O que a gente pode interpretar que é um sistema que é responsável por administrar os componentes na inicialização. Ele é o que faz as coisas funcionarem assim que a gente liga no computador e aí tem aquele contato com o sistema operacional, né? Nesse caso eu estou usando o EFI, entretanto dá para você usar BIOS, eu tive essa opção de acordo com um tutorialzinho lá que eu estava seguindo, né? Mas isso aqui acontece porque o Chrome, né, o Chrome OS, porque assim, o Chrome OS ele é um código aberto também, assim como o Linux, então você pode pegar e usar ele normalmente. Eu peguei aquele pelo CloudRed, que pelo que eu vi é o mais recomendado. CloudRed também é um sistema operacional, pelo que eu vi que foi comprado pela Google, e ele passou a deixar de ser usado Chrome OS para ser base do Chrome OS em si, né? E aí ele deixou liberado para o sistema de desktop, que a gente pode usar normalmente, ou se usar em máquina virtual, a gente pode usar BIOS ou o EFI. Entretanto, o Chromebook em si ele não usa nenhum dos dois, ele usa Core Boot, que é basicamente um firmware propriamente da Linux, né? Onde ele tem uma retirada de recursos desnecessários que torna ele um pouco mais vantajoso do que esses proprietários aqui, né? A BIOS e o EFI. E aí ele tem uma inicialização mais rápida, a tendência a ter uma melhor segurança e afins, né? Então, isso aqui já aproveitando que a máquina deu problema, já dei uma breve explicação aqui, mas inicializando normalmente aqui. Ah, tá, peraí, esqueci de ligar o pendrive ainda. Beleza. Demora um pouco na inicialização, porque o computador não é tão potente quanto eu desejaria.
Então, já aproveitando enquanto ele vai carregando aqui, um fator que eu já tinha me esquecido um pouco, por causa da tanto de informação, né? Esse Chrome OS que fica liberado na Upload Ready, ele basicamente, né, porque como eu disse, ele, nos Chromebooks, ele é liberado para sistema operacional em 32 bits. Entretanto, como a gente está falando de um desktop que eu mesmo tenho ali meus 12 GB de memória RAM, acaba que, né, seria mais viável usar um sistema 64 bits. Então, a gente pode ver, na hora de instalar, pelo menos esse Chrome OS, ele é liberado para sistema tanto 32 quanto 64 bits. E uma coisa interessante aqui, já aproveitando a situação também, é que o Chrome OS ele possui o seu próprio terminal, assim como o Windows que tem um prompt de comando e o Linux que tem um shell, né? Então não seria tão surpreso, né, um sistema que usa um kernel Linux ter comandos Linux no seu terminal, mas o mais interessante é que não só comandos Linux que ele possui no seu terminal, como o próprio terminal do Linux, né? Se você digitar shell aqui, você já fica no modo de terminal do Linux, e se você digitar um comando, aqui a gente já pode ver algumas coisas do sistema, né? Então aqui, ó, uma demonstraçãozinha aqui do swap, o total de memória, o que está sendo usado, o que está livre aqui do sistema, afins. Então a gente pode também aqui até provar que isso aqui é kernel Linux, digitando um name. Isso aqui tá confundido. Beleza, aí a gente já tem aqui, ó, Linux, né? Então aqui ele está falando do kernel, ele tem algumas outras informações aqui, o sistema aqui em 64 bits, e está falando até qual é o meu CPU, né? Então isso aqui já é algumas informações bem interessantes aqui que a gente tem para ver sobre o sistema, né? O gerenciamento de memória aí, que a gente vê mais ou menos. Opa, clicando errado nas coisas aqui. Beleza, então partindo ao ponto de escalonador de processos, mesmo esquema, a gente pensa aí no kernel Linux. Deixa eu me ajeitar nas anotações. Beleza. Então, a gente tem que ter em mente que um core de um CPU, um núcleo, né, ele não faz os seus trabalhos, os seus processos simultaneamente, ele faz um processo por vez. Então, esse negócio de mais simultâneo que a gente pode ver é porque, né, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 núcleos, mas tem CPUs que tem até 4, 8 núcleos, né? Então, eles podem trabalhar simultaneamente, entretanto, ele sozinho ele não vai trabalhar simultaneamente, assim. Então, ele faz um processo por vez, né? Ele vai fazendo uma fila de processos, onde ele vai tomando um tempo ali da CPU. Isso é uma técnica de time sharing, que é basicamente compartilhamento de tempo. E o que acontece, né? O time sharing ele vai definindo um tempo fixo, um tempo padrão dentro dos processos, né? Onde eles vão usar a CPU nesses tempos fixos e quando esse tempo acabar ele vai sair e você ter que fazer esse processo novamente se ele não terminar a tarefa, ele vai voltar depois, né? Então ele vai fazendo uma rotação, uma intercalada ali. E você vê, né? Beleza, ele não terminou o processo, então ainda é um algoritmo que não é tão bom, né, quanto gostaríamos. Então, aí que vai entrar outro fator, né? O kernel, ele vai fazer uma análise desses processos, né? O que ele está fazendo dentro da CPU, que tipo de cálculo ele faz ali, como ele usa, se ele está muito tempo ocioso ali dentro. E aí, com isso, ele vai definindo as prioridades de forma mais adequada para cada processo, né? E pode até ocorrer o que a gente chama de preemptivo, que é basicamente quando um processo tem uma maior prioridade, ele pode tomar da CPU um processo ali, né, um processo de menor prioridade. Ele tira um processo de menor prioridade, entra e faz o que tem que fazer. E depois volta aquele processo novamente, né? Então a gente tem 3 tipos ali de processos, classes de processos, né? Que a gente vê como interativo, que é aquele que a gente vê assim, como por exemplo, estou mexendo no mouse, clico numa coisa ou outra, abro uma pasta, abro um programa, vim aqui no Microsoft Teams. Então, isso aí a gente pode interpretar como o processo interativo. A gente tem o processo batch, que é o em segundo plano, aquele que não vai ter uma relevância tão grande, né? Claro, ele tem os seus deveres, mas ele vai ficar ali secundariamente, né? Não vai ter o mesmo valor como um processo interativo. E a gente tem o que é tempo real, que é basicamente esses processos que eu falei,
onde ele pode tomar o espaço de um processo de menor prioridade, que são realmente os processos interativos, né? Eles têm essa tendência de fazer isso. E, né, esse negócio de tempo, né, tempo de escalonamento, o tempo real já foi dito, o convencional é aquilo que eu falei do time sharing, e a gente também tem, dentro dessas classes, né, cada uma dessas classes tem outra classe também, que seria o IO-bound e o CPU-bound, né? Então, o IO-bound ele é baseado em entrada e saída, né, onde ele fica esperando dados do usuário, informação do usuário, né, mexer aqui, fazer alguma coisa, e aí ele fica ali naquela espera, né, ele não tem a tendência de usar tanto a CPU. Já o CPU-bound, ele já tem essa tendência de usar mais a CPU, ele já tem um peso maior, né. E esse IO-bound, como o escalonador ele não diferencia o BAT para o interativo, por exemplo, né, então ele tenta diferenciar mais pelo tempo real ali, e o escalonador ele tem essa tendência de dar uma maior prioridade, de fato, ao IO-bound, porque ele é, como propriamente já dito, né, ele é interação com o usuário onde é mais relevante, né? Ele precisa dar uma resposta mais rápida para que o usuário não tenha a sensação de lentidão, né? E aqui a gente pode ter essa mesma visão bem interessante aqui pelo próprio terminal, onde a gente digitar o comando top, perdão, a gente vai ver aqui todos os processos em tempo real, fora aqui dados de memória, né, que ele já mostra aqui tudo junto, né. E entra aqui um fator que é bem interessante, que é o PR e o NI, né. PR é o Priority e o NI é o Nice. O Priority é basicamente a prioridade do processo, então essa aqui já é a comprovação do escalonamento de processos aqui, né? Ele mostra que é 20, entretanto, o padrão que ele deixa é 120. Isso aqui acontece porque o terminal ele dá uma resumida, então ele não deixa 120, ele deixa apenas 20. E aqui o Nice a gente pode dizer, entre aspas, que ele vai ser o responsável por definir essa prioridade, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que é um processo ali, né, 120 seria aqui, só que ele diz que aqui é menos 20 no Nice. Então, quando ele faz esse menos 20, ele está tirando esse 120, né, do priority ali. O que significa que ele vai ter a maior prioridade dentro da CPU. O tempo que ele vai usar da CPU é maior. E se o Nice ele tiver um número positivo, significa que ele está tirando a prioridade do uso da CPU. E tem até uma explicação engraçada e interessante do Nice, que seria o quão, né, como Nice, né, tradução muito legal, quão legal seria esse processo para a CPU. Se ele for muito alto, significa que ele não é tão legal. Se ele for menor, né, por causa desses negativos aqui, significa que ele é mais legal. Então, beleza, tendo explicado isso, a gente pode partir também para entrada e saída. Beleza. O Linux ele tem essa gerência de entrada e saída implementada através de drivers, né? Então, drivers a gente pode ver que é como se fosse um programa normal, vamos assim dizer. Entretanto, ele é mais especial, mais específico. Tanto é que os arquivos que ele fica guardado, né, as pastas onde você acessa ele, são chamados, né, pelo menos no Linux, de arquivos especiais, né? Então, no caso do Windows, a gente pode digitar aqui um gerenciador de dispositivos, e aqui todos os drivers do sistema, né, do meu sistema aqui neste caso, né, driver de som, né. Uma coisa que é bem interessante para provar a relevância de um driver, né, que o driver basicamente ele é uma receita, uma instrução, e ele fala diretamente com o kernel, porque ele passa essas instruções de como deve funcionar a peça da forma mais adequada, né, o jeito mais ideal dela funcionar. Então rola aquela comunicação e o kernel vai fazendo ali o serviço, né. Entretanto, se a gente for ver o Chrome OS mesmo, né, ele não chega a ter exatamente um gerenciador de dispositivo, mesmo que a gente tente procurar, né. Eu mesmo tentei pesquisar, ver se ele tinha um gerenciador de dispositivo, ele não tem, você já vê por aqui, que ele é ridiculamente simples, ele não tem quase nada aqui, né. Tá meio pelado também porque ele é o Chromium, né, esse aqui não é o Chrome OS, então ele vem um pouco mais simples. Entretanto, a ideia aqui ainda é a mesma, né? Então, basicamente,
como funciona isso, né? Se você for pesquisar, por exemplo, no Google, drivers Chromebook, você não vai achar, porque um usuário leigo, ele não está ligando para o que é um driver, ele não quer saber o que é um driver, né? Na maioria das vezes, alguém que tem o intuito de comprar um Chromebook, né, ou ter um Chrome OS em si, já é uma prova de um usuário que não quer saber disso, né? Ele quer navegar e ficar de boa. Então, o que a gente vai encontrar com essas pesquisas são mais em atualizar o Chrome OS, né? E se a gente for visualizar, por exemplo, os Chromebooks na internet, ele tem até um padrão de configuração. É sempre ali 64, 32, 16 GB de armazenamento, 4 ou 2 GB de memória RAM, um Intel Dual Core, né, um Celeron ali da vida. Então, ela faz isso aí pelo próprio sistema mesmo, né, atualizando o sistema, fazendo essa administração aí. Então, não há exatamente uma necessidade do usuário ficar indo atrás de drivers muito específicos, né? A menos que você tenha feito alguma coisa muito desnecessária no sistema. Mas, com toda essa simplicidade dele, é até meio difícil. Então, partindo agora para sistema de arquivos, a gente já tem aqui alguns exemplos, né, do Linux aqui, né? Entretanto, o mais comum que a gente vai ver do Linux é o ext2, o ext3 e o ext4, são os mais padrão, e, entretanto, o ext4 ele é o mais atual, o que é o padrão atualmente, e ele basicamente, o ext3 ele veio com uma coisa bem interessante, o Journey, que ele basicamente, antes de fazer um armazenamento dentro do seu disco em si, né, armazenar realmente no disco, ele deixa uma área separada, chamada Journal, onde ele faz uma gravação de arquivo de log, né, onde ele tenta salvar esse dado um pouco antes ali, para caso quando se salvasse lá no HD e sofrer uma queda de energia, ou ter algum problema, ele possa retroceder um pouco o arquivo no estado que ele estava antes, né. Então isso aqui foi uma coisa bem interessante que veio no X3. O X4 tem isso, mas ele tem um fator interessante, né? O seu sistema de arquivo, né, as pastas, suportam arquivos de até 16 terabytes e volumes de até 1 exabyte, então é realmente bem grande. E a gente pode visualizar, pelo menos o Ext2 e o Ext4, com um comando aqui também no terminal. Eu vou reabrir isso aqui, provavelmente quando eu digito top ele não vai. Deixem eu digitar o terminal Linux de novo. Eita, isso. Beleza. Acho que é def menos ht. É isso mesmo. Então a gente pode ver aqui, ó, ext2 e apareceu aqui também do ext4. Então a gente já tem uma noção aí do que o Chrome OS ele usa, né? Claro, a gente pode ver também o gerenciamento do sistema de arquivo, né? Para CD, pendrive, HD, tudo isso tem, né? As partições, todos esses tipos de coisa, né? E uma coisa interessante, o Linux ele tem um sistema de arquivo especificamente e somente para o swap. Entretanto, eu fui atrás disso aí no Chrome OS, não encontrei. Ele provavelmente tem, considerando o uso de kernel e o uso dos mesmos sistemas de arquivos, e pesquisando pela própria Google, deixa minha linha aqui nos lados, beleza. Ele é compatível com algumas coisas que, né, sistema de arquivos externos também, né, como FAT16, 32 e exFAT, HFS, ISO, MTP, NTFS, no caso do Windows, e UDF. Então, basicamente, do que eu tinha para falar, diga-se a isso, pode ser que eu tenha deixado passar alguma informação, mas pelo tanto de coisa a falar, é um pouco difícil de ministrar. Então, estou passando agora a voz para o próximo integrante. Deixa eu botar aqui. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Certo. Eu sou a Bianca e eu vou falar sobre o sistema de segurança. Bom, os Chrome OS trabalham com o sistema de segurança de defesa de profundidade. E eu coloquei essa imagem ilustrativa
e mostra como funciona o sistema de profundidade, que é uma proteção com vários níveis. E caso um seja ultrapassado, ainda continua o outro funcionando. E com essa defesa é muito mais difícil chegar nos seus dados, então fica muito mais protegido. Os recursos de segurança integrados no Chrome OS atualizações automáticas, que são o gerenciamento das atualizações, de modo que sempre será executada a versão mais recente, tornando mais seguro os dados, né? E com as atualizações automáticas, as últimas correções de segurança sempre serão atualizadas, então torna o sistema mais seguro. O próximo seria o Sandbox, o que seria o Sandbox? Cada aplicativo web é executado em uma página restrita, em uma página diferente. E dessa forma, como a página é direcionada para uma única página, só uma seria infectada caso ocorresse de estar afetada. E deixando a ameaça contida em uma única página. Bom, também o sistema de inicialização automática, que deixa o sistema mais protegido, caso ainda não funcione a Sandbox, o Chrome OS, quando ele é iniciado, ele faz uma verificação automática. Se ela detectar que o sistema foi adulterado ou corrompido, de alguma forma, ele fará um reparo automático, sem qualquer esforço. E volta para um sistema operacional novinho e a criptografia de dados. O Chrome OS que criptografa os dados, né, usando um hardware indolável, o que torna muito difícil para qualquer um acessar os arquivos. E o modo de recuperação. Se alguma coisa acontecer de errado com o Chrome OS, basta apertar uma tecla, uma combinação rápida, que o modo recuperação fica ativado e restaura o sistema para a versão original. E uma coisa interessante também de se falar é que o Chrome OS, diferente do Windows, você não consegue acessar umas pastas importantes. O Windows, você pode acessar essas pastas, e no Chrome OS essas pastas são fechadas, como, por exemplo, a pasta System 32, que se você apagar ela no Windows, no caso, você consegue danificar o sistema. E com esse sistema do Chrome OS fechado, fica mais restrito para os usuários acessar essas páginas, né? Essas pastas, e não causa problemas fúteis. Pode passar. A interface com o usuário. Bom, eu coloquei essas duas imagens da área de trabalho e do menu, mas depois eu vou pedir para o Eric também acessar a área de trabalho pela máquina virtual dele. Bom, as versões um pouco mais antigas do Chrome OS recorda bastante o Windows, mas hoje ele também tem vários aspectos que relembram bastante o macOS. E eu estava pesquisando e muitos dos usuários dizendo que, mesmo ele tendo várias semelhanças com vários sistemas diferentes, ele ainda é um programa muito único. Eric, pode acessar lá, fazendo favor. Bom, essa área de trabalho, ela é uma área inativa, você não consegue colocar aquele monte de pastas, de arquivos na área de trabalho, e esse aspecto lembra o macOS. E nessa bolinha aí no cantinho, você consegue abrir o menu, e se você arrastar essa setinha para cima, aí aparecem os apps, e nessa parte também lembra bastante o macOS. Bom, pode voltar para
para a área de trabalho. Nessa área de trabalho, o que você basicamente consegue fazer é alterar a foto, né, a imagem. Você também consegue mudar essa estante de apps, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas você não consegue colocar na parte superior. E uma coisa interessante que eu estava pesquisando sobre o Chrome OS é que você não precisa se preocupar com as atualizações, porque o sistema faz as atualizações automáticas e isso trouxe um grande benefício para os usuários. Foi uma das qualidades que eles listaram, né? E uma crítica é a dependência da internet, porque para muitas coisas você tem que acessar, para você acessar, você tem que estar conectado à internet. E essa dependência da internet foi uma das maiores críticas que a gente encontrou. Bom, ele é um computador de manuseio rápido, tanto para ligar, ele demora em cerca de 10 segundos para ligar. E na parte de manusear os aplicativos abertos, é muito simples. Qualquer pessoa que não tenha um conhecimento muito a fundo sobre mexer em um computador conseguiria, porque ele tem bastante semelhança na parte de minimizar, de maximizar, de fechar os aplicativos. Essa parte de múltiplas áreas de trabalho que você consegue mexer nele. E nos Chromebooks, no caso, tem vários botões que você consegue ter atalhos mais fáceis para você estar mexendo nessa parte de manuseio da interface. E os aplicativos, os aplicativos, basicamente, quando você encontra eles no menu ali embaixo, ao arrastar para cima, eles são basicamente atalhos para você acessar ele pelo navegador. Mas você também consegue baixar ele pelo App Store. E tem bastante aplicativos que dá para você baixar, mas nada muito que vá muito a fundo. Eu vi várias pessoas perguntando se você consegue editar imagens, editar vídeos, baixar jogos. Os jogos rodam alguns, mas jogos mais leves. E eu achei bem interessante, muita gente perguntando se dava para baixar o Free Fire. Dá sim para baixar, mas não é muito recomendado. Porque ele dá preferência mais para coisas que você consegue abrir com o navegador. E você consegue editar imagens, editar vídeos, porém ele não foi feito exatamente para isso. Você consegue fazer coisas simples nele, nessa parte aí de vídeos e imagens. E é isso. Pronto, o tratamento do deadlock. Ele é basicamente que foi falado por bastante grupos, né? O algoritmo que ele usa é o algoritmo do avestruz, né? Ignorar a situação. É a estratégia mais simples caso aconteça algum impasse. E para uma correção, uma ação assim tolerável é reiniciar o computador e esse procedimento executa o procedimento de recuperação. Ele tenta recuperar e corrigir. E para detectar o deadlock, o sistema deve implementar uma estrutura de dados que armazene as informações sobre os processos. E é isso. Ignorar a situação e para um tratamento mais a fundo,
é detectar esse deadlock e para recuperar o sistema. É isso a minha parte. Agora o Iruan vai apresentar a parte dela. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Iruan e eu vou falar. Vamos lá. Dispositivos ou tecnologias que o fazem um sistema único. Primeiro, o armazenamento do sistema em nuvem. Bom, ele é leve e versátil. O sistema ele foi pensado para o uso sincronizado na nuvem. Por isso, o seu hardware é modesto, em comparação aos computadores que rodam Windows ou macOS. Ele é uma máquina que roda um sistema no qual os principais recursos rodam no servidor e não no computador do usuário. Interface baseada no navegador Google Chrome. A principal interface do usuário ela é praticamente o Google Chrome, o navegador da web. Inicialmente, são suportados aplicativos de rede, em formato de aplicação extensão. Além do mais, também, mesmo ele sendo portador de uma interface básica, o usuário ainda vai conseguir operar com bastante facilidade, porque a interface é bem intuitiva e ainda ele conta com a vantagem de não ter necessidade de desfragmentar o disco sempre. Operações rápidas e suaves em comparação aos sistemas tradicionais. Bom, uma das principais vantagens do Chrome em relação ao Windows e ao Mac é que ele é um sistema operacional leve e ele requer o mínimo de especificação de hardware para ele ser executado. Sendo assim, ele é eficaz e eficiente quando se trata de utilizar recursos do hardware. O usuário ele também vai estar livre de vírus, já que as ferramentas não precisam de instaladores por execução. A maioria atua como plugins e extensões. Então, o principal núcleo de instalação seria o navegador, o Chrome mesmo. Configurar o Chrome também é muito rápido. O usuário só vai precisar ligar o Chromebook e fazer um login usando a conta do Google para ele começar. Próximo slide. Bom, o suporte é multiplataforma. Ele roda em notebook, Chromebook, que são os notebooks da Google, e em computadores de mesa. Bom, vamos lá, vou falar dos Chromebook. O que ele é? Ele é um notebook concebido pela Google e ele é fabricado por uma empresa parceira. Os primeiros Chromebooks eles foram fabricados pela Samsung e pela Asus. Mas se você for procurar para comprar agora, você vai achar só os da Samsung. Os da Asus é bem difícil de achar. Esses computadores eles se destacam por as configurações simples e por eles serem muito leves. Os Chromebooks eles nasceram com a ideia de serem computadores 100% focados em serviços em nuvem. Mas isso de estar sempre ligado à internet para ele ser útil não agradou todo mundo. Tanto que a Google, com o passar do tempo, ela começou a implantar mais recursos que funcionavam sem a necessidade da internet. No entanto, mesmo assim, muitos usuários ainda estavam insatisfeitos, pois a maioria lá, como eu vi, eles estavam relatando que não existiam programas para trabalho pesado, como edição de fotografia, edição de vídeo, tarefas envolvendo programação, entre os outros. Funcionalidades de aplicativos de outras plataformas no Google Chrome, no Chrome OS. Bom, a funcionalidade, vamos lá. O Chrome OS ele é uma distro Linux, como o Eric falou, já que ele usa o kernel Linux. E um software open source, esse o nome, relacionado. Mas na verdade é que talvez essa realmente seja a maior semelhança, sabe, entre os sistemas do Chromebook e uma distro como o Ubuntu, assim dizendo. Justamente o fato dos dois usarem o kernel Linux. As aplicações que rodam no Chrome OS, elas rodam de forma diferente do que rodam em uma distro convencional, como o Ubuntu, por exemplo. Impedindo que o software que as pessoas elas geralmente usam fossem utilizados no sistema da Google. Porém, para contornar o problema, a Google liberou uma atualização que está disponível atualmente apenas para o Chromebooks. Ela roda uma distro Linux dentro do Chrome, em uma espécie de máquina virtual, um software livre, explicando mais fácil. O que acabou permitindo que a instalação de softwares nativos das distros mais tradicionais no Chrome OS. Esse recurso ele veio para suprir
uma demanda por softwares mais parrudos, né? Os usuários pediram muito. Agora as pessoas vão poder editar imagens no GIMP, instalar o Steam, talvez instalar o Candy Live, e essas outras ferramentas aí no Chrome OS, tornando ele mais versátil e também mais completo. Os aplicativos, né, que forem instalados dessa forma, eles vão ser adicionados ao launcher do Chrome OS e abrirão como se fossem aplicativos nativos. Pode passar. Limitações da plataforma. Bom, a dependência da internet pelo sistema em nuvem. Como o sistema em nuvem ele só funciona com a utilização da internet, né? Quando você não tem internet, ele acaba sendo meio inútil para muitas tarefas. O hardware fraco e incapaz de rodar programas pesados, como eu mesmo falei, ele não foi feito para rodar esses programas pesados, né? Ele é mais feito para escritório, para tarefas mais simples. E tem as vantagens, apesar da limitação. Bom, a primeira, a manutenção, ela é mínima, já que o Google, né, como a Bianca falou, ele atualiza o sistema operacional automaticamente e praticamente regularmente. Ao contrário do Windows e semelhantes ao macOS, os aplicativos eles também são atualizados por meio de um sistema centralizado. Mas uma vantagem também do Chrome é que os Chromebooks mais recentes, né, agora, eles suportam aplicativos para Android. Ou seja, significa, né, que a maioria dos aplicativos executados em um sistema, Android, smartphones aí, eles vão poder ser executados no sistema operacional e em Chromebooks compatíveis. Essa integração, né, do Android, ela também significa que o ecossistema de aplicativos para o Chrome expandiu muito. Agora os usuários vão poder fazer o download tanto na Chrome Web Store quanto na Google Play Store e utilizarem eles, né, onde você vai estar utilizando o sistema operacional. E por fim, mas não menos importante, é o preço. Por aí o preço dele, né? O mais barato por aí você vai achar um Chromebook custando 1.600, 1.700, o que é uma boa opção quando você não tem grandes recursos assim para investir. Ele não vai entregar tanto, mas por esse preço tá ótimo. E é isso. Pessoal, perguntas? Será que minha câmera não funciona? Trocar de câmera, ver se alguma funciona. Funcionou. Já não funciona mais. Voltou. Perguntas, pessoal? Ninguém tem dúvida? Esse sistema operacional, que é o Chromium, ele é bem interessante porque qual a ideia deles, inicialmente? Rodar um sistema operacional extremamente leve em máquinas não poderosas, máquinas simples. Por que isso daí? Por causa de preço, pessoal. Chegou num ponto que o mercado estava subindo demais equipamento. Então você tinha equipamentos lá, computadores, né, desktops, na faixa de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Então começou a subir demais e nem todos os usuários precisam de um computador tão poderoso. Um computador que para jogar, essas coisas assim. A grande maioria dos usuários, o que o cara precisa? Uma máquina para ele ler e-mail, navegar na internet, fazer as coisinhas simples do dia a dia. Então, às vezes, ele gastava um absurdo lá, gastava lá 5.000 para comprar uma máquina, e essa máquina era subutilizada, porque você não usava todos os recursos que ela tinha. Então, qual que foi a ideia da Google, né, quando fez esse sistema operacional? Vou fazer um sistema para rodar em máquinas de baixo custo, máquinas simples, bem? Para facilitar, né, a difusão. Então, por exemplo, às vezes locais mais remotos, locais mais pobres um pouco, o cara consegue comprar um notebook desse daí com Chrome OS, por quê? Porque é barato, tudo bem? Qual a desvantagem dele? A pior de todas, o que o grupo falou, foi a internet. Então você tem que estar ligado à internet para poder estar rodando. Ele não roda um Office. O Office, você vai rodar o Office 360 ou o Google Docs. Você vai rodar o Office pela web. Apesar de agora as últimas versões, eles terem colocado vários aplicativos junto, mas a grande maioria você vai rodar dos aplicativos para a web. Por quê? Porque a ideia, como ele é barato, o processador é simples. Se é um processador simples, não dá para poder
rodar uma aplicação muito pesada nele. Então, eu vou rodar uma aplicação mais simples, tudo bem? E como que vai ser essa aplicação? Ele vai rodar no servidor. Então, você abre o browser e faz a programação, por exemplo, abre o Google Docs, por exemplo. Quando você está manipulando, todo o processamento não está sendo feito localmente, o processamento é feito remoto. Então, ele usa o processador do servidor do Google para fazer isso daí, poupando o processador da máquina local. Então, a máquina local fica rápida. Para o usuário, ele parece que tem um maquinão, mas na verdade, ele tem uma máquina porcaria. Tudo bem? As máquinas geralmente são bem fininhas e a bateria dura bastante, apesar dela ser bem porcaria, entre parênteses, né? Baixa potência. Mas, como o processador também é de baixa potência, ela aguenta bastante tempo a bateria. Ok? Então, essa foi a grande sacada deles. Que no futuro, pensando no futuro, todo mundo vai ter acesso à internet. Então, se a internet for uma coisa popularizada, então eu posso fazer isso daí também, passar todo o meu processamento para fora. E a Google tem feito isso em várias circunstâncias. Por exemplo, ela tem uma plataforma de jogos. Deixa eu ver o nome daquela plataforma. Alguém se lembra aí? Tem uma plataforma nova de jogos deles. Tá, deixa eu plugar aqui que eu já não lembro mais o nome da plataforma. Forma de jogos do... É uma nova... Stadia. O Stadia é uma plataforma que ele vai exatamente fazer isso daí. Você vai poder rodar até da sua televisão, não precisa ter processamento. O processamento vai ser mínimo possível. Então, cara, eu quero jogar um jogo, eu tenho um Chromebook. No futuro eu vou conseguir? Vai. Por quê? Porque o Stadia, todo o processamento não é local, o processamento é remoto. Então, a hora que você for jogar, o jogo está armazenado lá no Google, o processamento do jogo para montar os 3D, essas coisas, tudo está no Google, e é como se você assistisse um vídeo no YouTube, é um vídeo interativo. Então, quando você está jogando com o seu videogame, conforme você dá o comando, você manda o comando para eles, eles processam e mandam essa tela pronta para você. Então, basicamente, ele vai assistir um vídeo de YouTube. Então, é um vídeo que, conforme você mexe um botão, o vídeo altera. Mas, basicamente, vai ser isso daí. O que vai precisar? Ter internet boa. Mas você vai conseguir rodar da sua televisão, rodar do Chromebook, etc. Então, essas são ideias que o Google tem investido bastante para tentar difundir a informática com um valor bem mais baixinho, né? Mais barato, para o usuário final. Tudo bem até aqui? Alô? Vocês estão vivos aí? Pessoal? Eita, parece que eu estou sozinho aqui. Tá tudo certo, professor. A gente tá falando no chat. Ah, bom. Eu não estou vendo aqui o chat. Deixa eu abrir aqui. Ah, beleza. Aí dá a impressão que tinha caído tudo. Eu falei, será que caiu tudo? Eu fiquei aqui sozinho. Então essa é a ideia desses novos computadores. Não é uma coisa nova que o Google inventou. Já outros fabricantes também tentaram fazer a mesma coisa. A Firefox tinha o Firefox OS, que basicamente era a mesma coisa do Chrome OS. Então, era um sistema operacional baseado em Linux, com a mesma ideia. Não instalar aplicativo local e rodar tudo remotamente. Então, você abre o browser e faz tudo a partir do browser. Então, ou o mínimo possível de instalação local. Por quê? Porque aí você tem um HD minúsculo, backup fica tudo na nuvem, você não precisa se preocupar, se a máquina der pau, você vai lá, recupera tudo. Por quê? Porque o sistema operacional não tem nada lá dentro. É só reinicializar, volta ao estado original e seus dados ficam sempre salvos lá na nuvem, quer seja Microsoft, quer seja da Google, etc., fica tudo lá dentro.
Então, essa é uma coisa legal do sistema, ok? Então, ele tem várias vantagens, tem suas desvantagens. Qual? Poder de processamento, basicamente. Memória pequena, pouco HD e capacidade de baixo processamento. Basicamente, não é uma máquina para você fazer rodar Photoshop, rodar um Premiere, um desenvolvimento. Não é essa a máquina. A máquina que vai rodar o Chrome OS é uma máquina simples para o usuário com pouco requisito que basicamente precisa navegar na internet, assistir um videozinho do YouTube, essas coisinhas assim. Como se fosse um celular. Bem? Então, essa é a principal foco de aplicação. O cara é lá, abrir, ver o Facebook dele, ver um WhatsApp, alguma coisa assim, aí essa máquina é boa e funciona legal. Certo? Existem outros sistemas que estão vindo aí, que o pessoal está tentando fazer a mesma coisa. O próprio WebOS da LG, por exemplo, se baseia na mesma ideia do Chrome OS. Tudo bem? Qual é a ideia? Rodar aplicativo pela internet. Se você comparar esse sistema operacional com o sistema que já foi apresentado lá do WebOS, vocês vão notar que eles são extremamente parecidos. Por que são parecidos? Porque a ideia deles é a mesma: rodar tudo pela web. Então você tem o mínimo de aplicação instalado, você tem um browser e roda tudo via servidor. Então, isso facilita o quê? Atualizações. Atualização você faz direto no servidor, está atualizado para todo mundo. Você ganha performance. Por quê? Porque a sua televisão ou dispositivo, o Chromebook, por exemplo, que é uma espécie de notebook, ele vai demorar mais para ficar desatualizado. Por quê? Porque o processamento dele basicamente é só abrir o browser. Ele abre um browser, processa tudo lá fora e traz a imagem pronta. Então a ideia dos caras é que esse hardware ele dure por mais tempo. Então, em vez de durar aí uma durabilidade média de um PC que é de uns 4 anos, ele dura 5, 6 anos, o mesmo hardware. Tudo bem? Ou até mais. Por quê? Porque não fica defasado tão cedo. Os pré-requisitos para ele poder rodar são bem básicos mesmo. Tudo bem? Tipo, que nem o pessoal falou, mas eu tenho 4 GB de memória RAM. 4 GB só para você navegar na internet, abrir o browser e fazer todo o processamento remoto só para você ver a tela, só ver um vídeo, basicamente, é só ver um negócio aberto no YouTube, tá de bom tamanho. Tudo bem? Então são máquinas que com pouca memória ele consegue fazer muita coisa. Lógico, não vai precisar abrir 50 abas lá dentro, né? Porque se você, o próprio Chrome, se você pegar o Chrome e abrir 50 abas, ele trava a sua máquina. Você pode ter uma máquina de 16 GB, de 32 GB que ele vai travar. Por quê? Porque ele consome bastante memória. Então, é algumas abas que você abre simultaneamente. Entenderam? Pessoal, vocês me deixam sozinho aqui, dá a impressão que estou falando com as paredes. Acho que todo mundo foi dormir. Eu vou fazer chamada. Aí no instantinho aparece todo mundo. Eu vou entender. Agora acorda todo mundo. Você vai ver como é que acorda. Pera. Vou fazer uma chamadinha básica aqui. Que aí todo mundo acorda. Augusto. Não? Bianca. Bianca. Ela apresentou e já ficou em silêncio. Cadê você? Bruna Aparecida. Presente, professor. Eu respondi no chat. Por que não tá aparecendo o chat para mim? Eu não sei, porque todo mundo tá respondendo lá e tá aparecendo normal para mim. Não tá aparecendo nada aqui. Eu vou fechar o chat e abrir de novo. Todo mundo te respondeu normal. Ih, então pifou meu chat aqui.
A gente tá respondendo. O meu tá parado. Eu vou compartilhar o chat com vocês, ó. Só pra... O último que respondeu para mim foi o Juan. Às 8h55. Quer ver, ó? Eu vou compartilhar minha tela só para vocês verem como que ela tá. Quer ver, ó? É isso que eu tô vendo. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, professor, não tá aparecendo nada. Nem minha tela não tá aparecendo também? Não. Vixe, Maria, então travo tudo essa porcaria. Eita. Pera, fique aí, eu vou sair e vou voltar de novo. Pera lá. Alô, vocês estão ouvindo agora? Estão me vendo? Dá pra ver. Dá pra ver? Travou tudo aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Esse é meu celular, meu computador de casa. Tá vendo que travou aqui? Ó. Pode haver um problema com a sua conexão. Simplesmente, ó, morreu. Olha lá, eu clico aqui em ingressar na reunião, ó. Por isso que eu não tava vendo nada de vocês.
Aí você entra lá, ó, ele fala que tem um problema. Basicamente, o computador travou tudo. Tudo bem? E não tá, acho que a internet de casa estou usando pelo celular. Eu não sei, algum pau aconteceu, deixa eu ver se tá. Não tá em vermelho, mas também não tá funcionando. Eu vou ter que fazer chamada aqui e depois eu respondo o chat, que agora que eu entrei pelo celular, aí eu vi que tinha um monte de coisa no chat, tudo bem? Aí eu tento responder por lá. Então, vamos ver lá de novo, porque aí eu já não sei onde que eu parei. O Augusto tá por aí? Tenta falar alguma coisa, pessoal, porque eu tô sem chat aqui, não tô vendo nada. Não consigo ver nada aqui. Você está me ouvindo, professor? Eu tô. Se alguém responder no chat, aí eu falo se o aluno está presente, fica mais fácil. Ah, beleza, porque eu não consigo ver nada aqui, rapaz. Eu tô a ver navios, literalmente. A Bianca tá aí, Bruno Aparecido. Não, Bruno Henrique. Bruno Henrique, não. Ciro. Ciro, Está presente, está presente. presente? Beleza. Edivaldo. Bruno Henrique também. Bruno Henrique também. Eu tô filmando aí para vocês verem, hein? Edivaldo. Não? Eric. Eu? Gabriel, Vitor. Não? Guilherme. Guilherme. Não? Sem resposta. Gustavo Silva. Sem resposta também. Iago. Igor. Sem resposta. E Juan. Está presente. Hã? Está presente. Juan está presente. Apresentou. Isso. Isaac. Não. Ele Isis. está na chamada e não respondeu. A hora que ele responder, você me avisa a hora que o Isaac responder. Beleza. Isis. Não. Sem resposta. Ítalo. Não. Isabela. Isabela está presente. Jaine. Está também presente. Professor, o Pedro disse que está presente. Pedro Raval. Ele disse que caiu da chamada. Pedro, mas não chegou, né? O Pedro ainda? Não? Não, tá no Jéssica ainda. É. Jéssica. Está presente. Jéssica está presente. Jonathan. Não. Sem resposta. José Augusto. José está presente. Juan. Presente. Juan. Está presente. Leandro. Está presente. Letícia. Não. Sem resposta. Luana. Lucas Antônio. Lucas Viana. Está presente. Lucas Vinícius. Não. Marco. Não. Sem resposta. Marina. O Ítalo está presente. Eu acabei de falar aqui. Ítalo. Disse que caiu da conexão também. Beleza. Tá feito, ó, Ítalo.
O Isaac respondeu aqui, ué. Tá presente. Você não Isaac, respondeu, Isaac. Você não tinha respondido. Isaac, então, tá com presença. É, Beleza? deixa eu falar aqui. Marina? Não? Marina. Pedro Henrique? Pedro estava aí, né? Tinha falado aquela hora. O Pedro Raval que tá aí. Pedro Henrique. Ah, não, Pedro Camilo, então. É o Ramal. É o Pedro Henrique Raval. Raval tá aí. Beleza. Vitor. Vitor. Não. Vitório. Não. Vanderlon. Ah, então quem ficou com falta hoje, por enquanto? Vanderlon, Vitório, Vitor, Marina, Marcos, Lucas Vinícius, Lucas Antônio, Luana, Jonathan, Isis, Igor, Iago, Gustavo, Guilherme Henrique, Gabriel, Edivaldo, Bruno Aparecido e Augusto. Beleza? Viram aí. E ainda não voltou, pessoal. Ó, tenta entrar, ó, e ele morreu. Minha internet aqui em casa acabou de cair. Beleza? Pelo menos a apresentação deu para salvar? Hã? Pelo menos a apresentação deu para salvar? Você conseguiu ver normal? Ela salva automaticamente, né? Teoricamente, ela está salva lá no sistema. Então, quando todo mundo sair, ele encerra a reunião e já grava a aula. E depois eu já consigo salvar. Beleza. Então, aí você pode ficar sossegado que é feito por lá. O pessoal tinha colocado algumas dúvidas no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat em algum canto aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. Agora consegui. Pronto. Vamos ver o chat. Tinha me passado o seguinte. Vamos lá. Vamos ver. Beleza, beleza. Da hora. O Juan tinha falado que é da integração com o Android. Sim, ele tem bastante integração. Basicamente, o Android, a ideia é a mesma, só que um é para PC e outro para desktop, né? Para desktop e outro para celular. A Eric colocou aqui, esse foi um fracasso que nem lembrava mais. Ele continua sendo fabricado, viu? A ideia deles, talvez o momento não foi o momento correto para lançar. Por exemplo, o Newton é um assistente pessoal que derivou dele o iPhone. Mas ele tinha canetinha, você escrevia nele. Então era como se fosse um celular, isso aqui é um controle, né? Mas imagina um celular que você tem uma canetinha que você escreve nele. Não tinha ainda a resolução para você fazer o touchscreen, mas a ideia era a mesma do iPhone. E na época que foi lançado foi um aborto. E quem fez foi a própria Apple. Então, se você olhar o Newton, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto do Newton. Newton Apple. Conseguindo ver aí, pessoal? Eu mesmo. Tá vendo? Que ele era uma espécie de um celularzinho. A ideia seria a mesma. Ali você fazia as anotações, faria chamada. Era o que era hoje um iPhone, a mesma ideia. Só que quando foi lançado, o pessoal não conseguiu entender essa ideia, porque o cara ia ter um monte de aplicativo num aparelhinho, né? Que hoje é indispensável, todo mundo usa um smartphone, a ideia seria essa. Mas quando foi lançado,
era tão inovador para a época que ninguém comprou a ideia e foi um fracasso de venda. Então, talvez a época esteja errada, por isso que a gente fala, não vendeu, tudo bem? Faz sentido. A Isabela perguntou, professor, o Windows Lite não teria o mesmo objetivo? Um sistema para máquinas não potentes? É quase, porque mesmo o Windows Lite, ele consegue rodar algumas coisas a mais do que o Chrome OS. O Chrome OS ele é mais simples do que o Windows Lite ainda. Ele consegue fazer um negócio disso daí. Aí o pessoal colocando aqui que estava vivo, estava travando e não voltou mais. A câmera está normal agora. Aí o pessoal colocando aqui tudo presente. Pedro, você está bem? Se machucou? Porque ele caiu 10 vezes na aula. Beleza. Os caras são fogo. Ai. Um pouco menor com a quantidade de botões inferior. Basicamente, o negocinho ali parecia aqueles minigame mesmo, Isaac. Ele era bem simplesinho, ó. O sisteminha deles. O sisteminha era bem simplesinho mesmo. Bem, deixa eu ver se tem outra foto do Newton. Era assim, ó. Você ia lá e você ia escrevendo. Tinha uma câmerazinha ali, uma canetinha, e tudo era feito por caneta, porque o touch dele era muito ruim, então você tinha que trabalhar com caneta para funcionar. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, para a semana que vem, vamos ver como que ficou as apresentações. EAD, vou entrar aqui no EAD. Sistemas operacionais, trabalho valendo nota. Então, o que está faltando aqui? O grupo 4, que é do Android 10, tudo bem? Que acho que ficou para quarta-feira. É isso. Aí, depois, tem o grupo 1, que é do Windows 10, que eles apresentaram. Lembra aquela primeira vez? Depois eles tinham que representar novamente. Então, tem os dois ainda para apresentar. Quem mais que está faltando apresentar aí, pessoal, dessa lista? Eu sei aqui de cabeça. É que eu não estou com a lista aqui completa, né? Mas eu sei que tem o pessoal do grupo 4 e do grupo 1. Quem mais que está faltando apresentar? Qual grupo? O grupo 11. Grupo 11? Tyson. Eu tenho 3 grupos aí. Então, beleza. Então, semana que vem a gente vai tentar matar pelo menos 2. Se conseguir, a gente faz 3 para semana que vem. Tudo bem? Se não, o Tyson fica para outra semana. Pode ser? Beleza, professor. Então, aliás, semana que vem podia até ser diferente. Já que o grupo 1 já foi penalizado na primeira vez, então vou deixar eles por último, se eles concordarem. Oi, pode falar. O grupo 8 também está faltando. O grupo qual? Grupo 8. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte, ó. Para a semana que vem, então, vai ser... Vamos fazer o grupo 4. Tudo bem? Esse... Qual que eu falei que estava falando mesmo? Está faltando 1, o 4. O 4 vai ser na outra semana ainda. Ou o 4 não, 1. Deixa eu colocar na ordem aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou pegar uma caneta aqui e um papel. Então, ó, tá faltando o grupo 1, o grupo 4, o grupo 8 e o grupo 11. Então, semana que vem, ó, vai ficar o grupo 4 e o grupo 8, beleza? Na outra semana, o grupo 1 e o grupo 11. Faltou mais algum grupo?
Então, ó, 4 e 8 semana que vem, 1 e 11 na outra semana. Mais alguém, pessoal? Mais algum grupo aí tá faltando? Professor, ninguém falou mais nada no chat. Então, beleza. Então, a gente mata aí nas 2 próximas semanas as apresentações. Fechou assim? Todo mundo tá sabendo? Precisa fazer alguma troca? Alguém precisa fazer alguma troca? De data? De semana? Nenhuma? Não, por mim tá de boa. Então, beleza. Então, fechou assim. Professor, o Pessoal, grupo 8 vai apresentar na quinta? hã? O grupo 8 vai apresentar na quinta? Então, 4 na quarta, grupo 8 na quinta. Aí, na outra semana, grupo 1 na quarta e grupo 11 na quinta. Seria bom o nosso grupo apresentar na quarta, porque eu acho que as meninas trabalham à noite em lanchonete. Tá bom. Qual o grupo? Grupo 8? Qual o grupo que precisa, chefe? 8. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu inverter aqui, ó. Então, o 8 fica na quarta-feira. Na quarta. E o grupo 4 na quinta. Pode ser? Ok, pode ser. Aí o grupo 1 na outra quarta-feira da outra semana. E o grupo 11 na quinta-feira da outra semana. Feito? Se faltou mais algum grupo, por favor, me avise aí. Beleza? Se não tem mais, pessoal, então a gente fecha por aqui, porque eu estou sem conexão na internet, não voltou até agora, ó. Ela morreu, ó. Eu posso clicar aqui em ignorar, eu simplesmente sai e não conecta nada, ó. Então a minha internet morreu aqui e se eu tento ingressar, ó, ela não vai. Vou ter que reinicializar tudo aqui em casa. Joia? Então por hoje a gente para por aqui. Voltamos então na quarta-feira com a apresentação do grupo 8. Beleza? Então, Apple, iOS na quarta. Depois, quinta-feira, Android 10. Depois, na próxima semana, Windows 10 na quarta-feira. E na quinta-feira, o Tizen. Joia? Beleza, professor. Então, uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Nos encontramos na quarta-feira, então, e depois eu já posto esse vídeo do que estava essa gravação, eu já disponibilizo para vocês, tudo bem? Beleza, professor. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Um abração para todos, um bom descanso a todos aí. Valeu, boa noite. Boa noite. Eu não vou conseguir ler o chat, pessoal, porque o meu chat aqui, vocês estão vendo que não está funcionando nada. Eu não tenho chat, não tenho nada aqui. Ok? Malemar tem o celular aqui. Então, uma ótima noite a todos.